Olá irmãos, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo passado, que foi exatamente onde eu parei falando sobre o casamento que vai haver no mundo. Por isso que o nosso Salvador vai vir com ira pisar as uvas, aqueles que vão estar marcados. Porque na verdade todo aquele que receber a marca do Satanás, do anticristo aqui no mundo, vai ser a marca de um casamento, onde as pessoas não vão poder negar isso diante do tribunal, diante daquele grande dia que nós vamos estar, que não vai dar para negar que nós fizemos uma aliança. Na verdade, as pessoas que fizeram uma aliança com ele não vai ter como negar. Por isso que em Apocalipse é bem pragmático quando diz que quando uma pessoa se marca ali nos últimos dias, que vai ser a marca da besta, não há como escapar, ali vai ser a marca da perdição. E como eu disse no vídeo passado, aquela marca vai ser um casamento, não vai dar para tirar isso. O Hassatan, por que o Hassatan, o Satanás, o anticristo que aparecer nesse mundo, que vai aparecer disfarçado, por que ele vai estar fazendo isso? Porque ele vai estar imitando o nosso Salvador Yahushua na última ceia. Olha a aspas que está aqui em cima, última ceia. Por que última ceia? Porque não devemos fazer essa ceia novamente. Por que não devemos fazer essa ceia novamente? A gente vai entender nesse vídeo por que não devemos fazer. Porque a ceia que o Salvador fez nesse momento foi uma aliança. Foi uma aliança com os 11 discípulos, não foi com os 12, porque Judas haveria de traí-lo, e assim saiu, só ficou os 11. Então os 11 discípulos ali receberam a missão de passar essa aliança para todas as pessoas. Então ele pediu para pregar a palavra da salvação para todo mundo. Na verdade, anunciar a palavra da salvação. E todo aquele que recebesse essa palavra de salvação estaria se tornando uma noiva. E assim sendo uma noiva virgem. E virgem porque não receberia outra aliança de mais ninguém. Ou seja, o povo que está aí, que vai aparecer agora, esse povo ele vai receber uma aliança. Então ele vai estar deixando de ser uma noiva do Salvador. É disso que está falando a última ceia. E essa ceia ela não pode ser feita novamente. Na verdade, ceia, vamos entender o conceito de ceia. Ceia quer dizer jantar. No momento que a gente faz uma ceia na nossa casa, não é religiosa, não tem problema nenhum. Mas no momento que ela é religiosa, a gente está fazendo um símbolo espiritual. E a gente tem que entender que símbolo é esse. E hoje em dia tem ceia para tudo que é lado. Na verdade, tem ceia até dentro das religiões africanas, Umbanda e tudo mais. Tem uma ceia lá que eles comemoram, né? Eles comemoram ali em homenagem aos seus guias e tudo. Então tem ceia para tudo que é lado, que literalmente ceias em religiões são alianças. É isso que eu quero que entendam. E o do nosso Salvador foi a última ceia. Por isso que o nome não é último à toa, porque não se deve fazer ceia com mais ninguém, no sentido religioso. No sentido normal de cear, não tem problema nenhum. Cear na sua casa, com a sua família, não há problema nenhum. E a ceia espiritual. Vamos entender por quê? Aqui na esquerda está escrito o seguinte: porque eu recebi do Messias o que também vos entreguei. Quem está falando aqui é o emissário Shaul, ou seja, o apóstolo Paulo, né? O nome dele não é Paulo, é Shaul. Ele está falando que ele recebeu do Messias a ceia. Mas aí eu te pergunto, o apóstolo Paulo, ele estava no momento aqui da ceia, nessa foto aí de baixo? Ou só estava os 11? Não, ele não estava aí. Como ele pode dizer que, porque eu recebi? Aqui ele está falando da ceia, ele falou que ele recebeu. Porque não é físico, é espiritual. A ceia do nosso Salvador é espiritual. O repartir do pão é falar do nosso Messias de uma forma pura, dessa forma que eu estou falando. Eu estou falando e nós aqui estamos numa ceia espiritual. Exatamente nesse elo aqui que nós estamos tendo através desse vídeo. Podemos ceiar, o nosso espírito está recebendo do corpo do Messias e do sangue dele. Essa é a ceia. Entende? Então ele falou, porque eu recebi do Messias, do nosso Salvador, o que também vos entreguei, que Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão e repartiu reticências, né? E ali ele fala toda a ceia.
Ou seja, Paulo estava dentro da religião. Ele não recebeu a ceia física, mas ele recebeu a ceia espiritual. Então daqui a gente tira já totalmente que não existe uma ceia física para fazer. Quem quer ser espiritual, quem quer ser realmente uma pessoa do entendimento, não faz ceia física. A ceia é espiritual, é quando você aceita literalmente o noivo, o Salvador, Yahushua, o verdadeiro. É disso que está falando. Olha o que ele fala aqui na direita. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira. Videira é uva, ou seja, beber o vinho, né? Até aquele dia em que eu beberei o novo vinho convosco. Aonde? Aonde? No reino do meu Pai, ou seja, na boda do Cordeiro, lá em cima, no momento em que ele estiver casando com os 144 mil. Porque literalmente, se ele noivou com essa pessoa, é a noiva, são as noivas. Lembra que eu falei no vídeo passado? São as noivas, 144 mil que vai subir. São esse povo aí selecionado, é o dízimo da terra, são as primícias da terra que vai subir, que são esses que receberam literalmente a ceia. E por que esses 144 mil vão ser as noivas e não é o trigo e não é o povo da uva? Por que tem que ser somente o povo da cevada? A gente vai entender ao longo desse vídeo, né, por que são só esse povo que é a noiva, porque eles receberam essa ceia, que é a última ceia. Esse povo não ceou mais. Esse povo não ceou com mais ninguém. Muito menos vai cear com o Rassatã, com o dono desse mundo, o anticristo que vai aparecer. Então deu para entender aqui, só para falar um pouco mais sobre esse tema, a última ceia. Em Israel tem um costume seguinte: se um homem vai desposar uma mulher, ele chega para o pai da mulher, da moça lá em Israel, isso é um costume judeu, e ele pede ela em casamento e tudo, ele vai se comprometer com essa moça, e essa moça também vai aceitar e tudo mais, conversa com a família. E aí tem um ritual que eles fazem uma mesa, e aí o noivo e a noiva, isso é fisicamente, duas pessoas, eles comem pão e bebem vinho, na verdade suco de uva. Isso é como um homem lá em Israel, né? Era Israel antiga, não sei se faz isso hoje, mas acredito que ainda faça. Eles fazem isso e faz uma aliança. A partir daquele momento, aquela mulher, ela não pode tomar suco de uva e pão no sentido com outro homem. Ela é proibida. Até os pais dela até ficam vigiando ela. É uma coisa extremamente séria. E o Salvador usou o momento da Páscoa, que era celebrado em Israel, para fazer tanto a comemoração da Páscoa como também uma aliança de noivado. E os 11 discípulos que estavam ali entenderam que aquilo não era somente uma Páscoa normal. Era uma Páscoa, uma ceia de Páscoa diferente, diferenciada. Era um noivado. E eles tinham que passar essa mensagem do noivado que eles receberam. E essa mensagem chegou a Paulo. Inclusive, Paulo falou: eu recebi, eu passo para vocês. Então, os discípulos receberam essa mensagem de noivado com o Salvador, passaram para Paulo, e Paulo estava passando para as demais pessoas ali no livro de Atos. Né? E você que está me ouvindo também pode receber o Salvador Yahushua, e não outro que se chega aí com qualquer outro nome. Você também que está escutando esse vídeo aqui, você pode se tornar essa noiva que vai receber, esse pedido de noivado do nosso Salvador. Para mim isso é muito bonito. É a mensagem da ceia que poucos conhecem, que a mensagem da ceia do nosso Salvador é a marca que ele faz em nós. Não é a marca da besta, que a besta vai fazer isso no mundo daqui a um tempo, mas a marca seria uma aliança, um sinal. Um sinal que o Salvador faz com a gente é quando a gente só tem exatamente aquela ceia, e a ceia é espiritual, não se faz mais. Como eu disse, a gente pode fazer uma ceia na nossa casa no sentido físico, sentido normal. A ceia seria ali depois do jantar, deu um pouco de fome. Tem muitas pessoas que comemoram ceia ainda, fazem ceia na sua casa. Não é no sentido, no teor religioso, é no teor normal, né?
aqui no Brasil não temos costume de fazer ceia, mas alguns países têm esse costume de jantar e depois fazer uma ceia, né? Que às vezes é um chá, é alguma coisa assim. Então, eu acho que deu para entender esse ponto aqui, que vai ter um outro tipo de casamento. O primeiro foi um pedido de noivado do nosso Salvador na ceia, na Páscoa, ali judaica, que o Salvador usou a Páscoa para também passar uma mensagem de pedido de noivado. Essa é a mensagem da ceia, por isso tem que ser a última, não deve se fazer mais. E agora o Hassatan vai imitar ele, vai trazer de uma forma assim indireta, totalmente indireta, que é marcar os seus. E todo aquele que for marcado vai estar casando literalmente com o Hassatan, com o dono desse mundo, e ele vai dar tudo nesse mundo. Essa é a primeira mensagem, que ele sempre tenta imitar o nosso Salvador de alguma forma. E o pior é que as pessoas não vão estar prestando atenção nisso, mas você que está ouvindo agora entende isso perfeitamente. E você que está ouvindo esse vídeo pode se tornar essa noiva do Salvador, assim que você largar tudo desse mundo e falar: daqui por diante eu nunca mais vou ter um outro Senhor na minha vida. Aí eu pergunto a você: será que você tem algum outro Senhor na sua vida? Você que está me escutando nesse vídeo. Será que você faz algum ato litúrgico hoje? Você tem algum elo com alguma entidade hoje? A gente vai conhecer nesse vídeo, nos vídeos mais para frente, se realmente você, hoje, aqui que está escutando esse vídeo, tem algum tipo de ritual que faz com que você não seja uma noiva virgem, porque é importante ser noiva virgem, né? Porque esses são 144 mil, ou se não, pode pensar até mesmo que mas não advindo de algumas atitudes nesse mundo. A gente vai entender mais para frente.